Um dos grandes desafios da nossa época é a gestão do tempo. Não apenas devido a demandas profissionais ou de estudos, mas principalmente por vivermos em uma era digital, conectada 24 horas por dia, com intermináveis oportunidades de distração a cada instante. No entanto, já sabemos que as distrações com a internet e celulares podem ser desastrosas para a nossa produtividade. E mais do que isso, para o nosso bem-estar e saúde mental. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash. E neste episódio vamos falar sobre a gestão do tempo e saúde mental. Isso mesmo, Alê. Essa má gestão de tempo pode levar a um aumento do estresse e também ao aumento da ansiedade. A gestão eficaz do tempo, por outro lado, pode levar a uma melhoria da produtividade, a redução de estresse e uma sensação geral de maior bem-estar. Indivíduos que lutam com a gestão do tempo muitas vezes experimentam sentimentos de sobrecarga, falta de controle, muitas vezes culpa, o que pode levar a problemas emocionais e psicológicos. E um estudo publicado, Beta, em 2018, feito com mulheres na perimenopausa, testou o efeito do treinamento de gerenciamento de tempo na ansiedade, depressão e qualidade do sono. E a pesquisa trouxe a seguinte conclusão: o treinamento em gerenciamento de tempo tem um efeito positivo na melhoria da ansiedade, depressão e qualidade do sono em mulheres na perimenopausa. E a vida moderna, caracterizada por um ritmo acelerado, demandas constantes, múltiplas responsabilidades e as tentações de distração do tempo digital dificultam um pouquinho esse processo. E nesse contexto, a gestão do tempo é uma habilidade crucial. Ao organizarmos efetivamente nossas atividades e prioridades, podemos reduzir, então, esse estresse, aumentando até mesmo a autoestima e promovendo equilíbrio entre vida pessoal e profissional, reduzindo procrastinação e aumentando a resiliência. Tá parecendo muito fácil. Portanto, investir no desenvolvimento de habilidades de gestão de tempo, que eu acho que essa é a dificuldade, não é apenas um benefício para a produtividade, mas também para a saúde mental e o bem-estar emocional a longo prazo. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Eu sou fã há mais de 10 anos. Ela é psicóloga clínica, especialista em psicologia sistêmica, com experiência em planejamento de carreira, metodologias para performance. Janaína Leão, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Uma honra ter você conosco. Seja bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, estou muito feliz de participar do podcast. Eu vou começar perguntando o que é, então, essa gestão de tempo e por que ela é tão importante, embora a gente tenha trazido aqui algumas informações, né? Por que para a saúde mental a gestão de tempo, Jana, é tão importante? Será que o tempo é escasso ou será que a gente faz um mau uso do tempo que temos? Eu acredito que todo mundo tem a ideia de que a gestão do tempo, ela envolve organizar, planejar e executar as 24 horas que nós temos, como bem foi falado no início da apresentação de vocês. Mas eu vou um pouco além. Eu entendo que gestão do tempo tenha muito mais a ver com a gente gerenciar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas escolhas. E ela não está apenas ligada com o nosso tempo cronológico, mas a forma como a gente organiza o nosso cérebro, as escolhas que a gente faz. É muito mais sobre ter qualidade com o tempo que a gente tem e não quantidade de tempo. Nós não precisamos de mais tempo. A gente precisa aprender a gerenciar o tempo que nós temos. E, Janaína, é tão comum, né, a gente escutar pessoas falando assim: nossa, eu precisava de 36 horas e não 24. E acabou que você já matou essa pergunta aqui já no início do nosso podcast. Mas por que algumas pessoas têm maior dificuldade em gerenciar o tempo do que outras? O tempo, a gestão do tempo tem a ver com uma área no nosso cérebro que é funções executivas, que é a capacidade que a gente tem de planejar, organizar, tomar decisões e executar. E a gente sabe que é uma área no nosso cérebro desenvolvida lá na nossa infância, que é dar autonomia. Então, nada mais do que quando a gente faz um planejamento, a gente está dando autonomia. Quando a gente organiza, nós também estamos dando autonomia. A gente está dando limites, a gente está falando sim e não para algumas coisas.
Algumas pessoas, então, que têm dificuldade com a autonomia, provavelmente vão ter um pouco de dificuldade de organizar essa gestão do tempo, e também pessoas que sofrem de depressão, de transtorno de ansiedade, generalizada, de transtorno bipolar. Pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo também podem ter uma dificuldade de planejar e organizar o seu tempo, porque existem alguns critérios e sintomas da própria psicopatologia que influencia nisso. No caso, a depressão, a pessoa vai sentir mais desanimada, não vai sentir tanta energia para executar alguma atividade. Num transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa geralmente tem comportamentos ritualizados. Num transtorno bipolar, pode ter aquelas oscilações de humor e vão ter variações. Tem dias que essa pessoa vai produzir mais do que outros dias. Num transtorno de ansiedade generalizada, ela pode ter excesso de pensamentos e ela vai querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e vai acabar não fazendo nada. Então, por isso que buscar um psicólogo vai ajudar muito a entender quais são os motivos que levam aquela pessoa um olhar mais padronizado, mais personalizado. Qual é o motivo que leva aquela pessoa a não conseguir executar? Será que é um comportamento que ela precisa aprender, ou seja, algo que ela não desenvolveu lá na infância, que tem a ver com a função executiva, ou será que tem a ver com eventos mais pontuais, ou até mesmo, às vezes, é um espectro de alguma psicopatologia, não uma psicopatologia propriamente dita, também pode estar interferindo nesse processo. Eu vejo muitas pessoas lendo sobre gestão do tempo ou fazendo cursos e ainda assim elas falam, eu não consigo atingir o resultado, eu não consigo desempenhar. Por quê? Porque ela ainda não mudou o padrão de comportamento que foi aprendido. E aqui eu acho que vale a pena a gente... É um processo, né, Janaína, na verdade, né? É o processo, não é só o resultado, né? Eu não consegui, mas espera, como que está o processo, né? Isso. Essa mudança. Isso. E aqui eu acho que é importante a gente também trazer um ponto que eu considero bem relevante. Parece que hoje em dia, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que falar de exaustão, tem que ser muito sofrido, tem que ser totalmente desgastante, tem que ocupar todas as horas do dia, porque senão parece que não é trabalho. E isso é uma crença que foi criada, que o trabalho tem que ser sofrido, que o trabalho tem que ser árduo. Então, isso também acaba interferindo na gestão do tempo da pessoa, porque parece que se ela não está ali horas a fio trabalhando, ela não está tendo uma boa performance. E isso influencia totalmente. Jana, você sabe que você falando sobre isso, eu lembrei de uma charge que eu adoro, que é de um menino segurando uma roda, na frente dele um senhor, sob uma bicicleta, com rodas, estou fazendo aspas aqui para quem está só nos ouvindo e não nos assistindo, rodas quadradas. E ele está subindo uma montanha e este menino está chamando esse senhor, senhor, eu preciso falar com você. E ele não olha para trás e só responde, não posso, menino, eu sou muito ocupado. Né? Então, ser ocupado não é necessariamente ser produtivo. Isso ficou muito forte na minha mente quando eu li esse quadrinho. E você trouxe uma coisa também interessante da gente falar, né? As pessoas confundem gestão de tempo com aumento de controle. Então, isso é algo que eu observo, por exemplo, como gestora, né? Alguns funcionários se sentirem frustrados, porque na cabeça deles, a gestão de tempo eu vou fazer um checklist, eu vou fazer o meu to-do list, né? Eu vou fazer a minha lista de afazeres e eu tenho que ir ticando todas elas, e se eu terminei tudo, então eu sou produtivo. Quando, na verdade, quando a gente fala de gestão de tempo, é encontrar formas de fazer de maneira mais produtiva aquilo que fazemos rotineiramente, né? Gastando menos tempo, portanto. Menos tempo, né? Isso. Eu sempre falo que gestão do tempo é a gente aprender com qualidade a poupar o nosso tempo, a valorizar o nosso tempo. A gente vai entrar em outros pontos que são importantes, que envolvem a distração, por exemplo, que quando a gente está se distraindo e é uma distração não planejada, é uma distração que às vezes não tem fim, e às vezes ocupa o dia inteiro, né, do nosso, aliás, ocupa todas as horas do nosso dia, naquela história de, preciso executar, mas eu estou me distraindo. Mas eu sei que a gente vai entrar logo em seguida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, a vida, ela não precisa ser exaustiva para ser produtiva. A gente precisa desmistificar essa ideia de que tem que ter exaustão, de que tem que ter cansaço. Por que é importante a gente gerenciar o nosso tempo?
porque nos traz bem-estar, qualidade de vida e ainda minimiza estresse e provavelmente são pessoas que não vão ter um burnout. Então, é uma forma da gente trabalhar na prevenção e na promoção da saúde mental. E agora, Jana, você até acabou de responder uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu acho que você pode até completar, que você trouxe uma consequência negativa da má administração do tempo, né? Então, o estresse, o burnout seriam aí duas consequências de uma má administração do tempo, certo? Também gera muita frustração, tem uma sensação Culpa, né? de que culpa, tem uma sensação de que a vida daquela pessoa não está indo para frente, que ela está sempre parada, que ela está estagnada, pode gerar irritabilidade, dificuldade de se concentrar. Em geral, são pessoas que se sentem azaradas, né? Elas acham que na vida delas nada acontece, mas aí tem mais um outro convite para a gente refletir que não se trata de azar, se trata muito mais de tu planejar, organizar e executar. Então não depende do outro, depende de mim, da minha ação, das minhas escolhas, que são diárias. Então, por exemplo, aumenta, né, a procrastinação, também isso é uma consequência negativa. Vale lembrar que a procrastinação, quanto mais a gente procrastina, mais a gente está fortalecendo esse hábito que é da procrastinação. Então, se antes eu procrastinava 2, 3 atividades e eu continuo fazendo isso por um longo período, daqui a uns dias eu estou fazendo isso com 6 atividades, com 10, e daqui a pouco eu vou pensar, poxa, minha vida, olha quantas pendências, quantas abas abertas eu tenho, quantas coisas eu preciso executar e não estou conseguindo. E a consequência também, a ansiedade, a consequência é não conseguir gerenciar o tempo, né? Porque tudo Exato. isso é um ciclo vicioso, né? Porque quanto maior as consequências da dificuldade de administrar o tempo, mais dificuldade você vai ter de administrar seu tempo, né? Porque você vai somando as consequências, né, Jana? E aí a pessoa não sai desse ciclo, não avança, como a Beta trouxe, né? Mais ansiedade, ela não avança, não consegue avançar pelas consequências do que ela está vivendo ali com a má administração desse tempo, né? Jana, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre, você falou bastante sobre distração. E eu queria que a gente explorasse um pouco mais essa relação, né, com foco, atenção e a importância de foco e atenção para a gestão de vida, na verdade, né? Quais seriam as formas da gente ajudar quem nos ouve aqui a trabalhar mais foco e atenção? O foco é direcionar a nossa atenção e energia a alguma coisa. E olha que interessante, eles são limitados. A gente parte do princípio que foco é ilimitado, que atenção é ilimitada e que memória é ilimitada. E tem um livro que eu gosto muito, que é Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, inclusive ele foi um prêmio Nobel, e ele fala muito que os nossos recursos são limitados. E a gente vive como se os nossos recursos eles fossem ilimitados. E isso aqui nos atrapalha muito. Então, por exemplo, quando a gente vai administrar as nossas atividades no nosso dia a dia, e quanto mais atividade a gente colocar e a gente observar que o número de atividades não vão corresponder com o tempo que eu tenho, isso gera uma frustração muito grande e, além disso, isso gera uma distração. Não está fazendo com que a gente olhe, né, com foco, vale lembrar, foco e atenção andam juntos. Eu não estou olhando com foco e atenção. Eu estou muito mais preocupada numa quantidade de atividades que eu quero executar. Então, e não ensinar a atividade, né? Eu estou preocupada com o tempo para a atividade e não com a atividade. Exatamente. Ou, às vezes, com a quantidade de atividades que eu sou capaz de fazer naquele dia. É comum eu ouvir, nossa, eu gosto de dar vários checks em várias atividades. Se eu dou check em 1 ou 2 atividades, eu sinto como se a minha vida não fosse muito produtiva. E aí eu sempre explico que existem vários estudos que mostram que, em geral, quase todas as pessoas, elas têm uma capacidade de manter o foco por no máximo 60 minutos. Então, o ideal é que a cada 50, 55 minutos, tu tenha um tempo, levanto, tomo uma água, vou ao banheiro, dou uma alongada, evito a distração, mas eu busco ali dar uma desfocada daquilo que eu estou fazendo e volto para a minha atividade. Quando a gente está falando
de foco e de atenção, a gente também precisa entender quais são as coisas na nossa vida que estão nos distraindo. Exemplo, uma casa desorganizada distrai muito. E eu gosto de dar o seguinte exemplo: todas as desorganizações, inclusive a interna também, ela é como se deixasse várias abas no nosso cérebro em aberto, sinaizinhos de alerta, várias luzinhas vermelhas piscando. Então, por exemplo, como está a sua casa, como está o seu quarto, o seu carro, os papéis, as suas roupas, os seus calçados, a cozinha, o seu banheiro. É importante vocês observarem como que está a organização da vida de vocês. Por quê? Toda vez que a gente chega num ambiente, o nosso cérebro, ele vai captando todas aquelas informações que estão por fazer. E isso ocupa a memória. E eu falei anteriormente que a memória, ela é limitada. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que a nossa memória está sendo prejudicada, que a gente deve estar com algum problema, enquanto, na verdade, qual é o problema? O problema é a falta de ordem, a falta da organização. Então, para a gente ter uma gestão do tempo com qualidade, a gente precisa manter a ordem nos ambientes em que a gente circula. Tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é: se eu entro aqui na minha sala e tem um risco na minha parede, e toda vez eu vejo o risco dessa parede, mas eu não limpo, toda vez que eu entrar, o meu cérebro recruta aquela informação e eu penso, preciso limpar, ou eu preciso mandar pintar, eu vou pensar a série de coisas que eu preciso fazer. E isso, muito mais nos atrapalha do que nos ajuda. Então é importante vocês verificarem isso na vida Gente, de eu tô vocês. rindo, balançando a cabeça, porque Não, tá eu todo vivo mundo se essa identificando. aba. Mas eu vou fazer uma pergunta, gente, mas não me levem a mal, por favor. Mas as nossas abas são maiores do que as dos homens, não são? A gente não tem capacidade de abrir mais abas? Não, me fala que sim, porque senão eu vou achar que eu tô doida. Gente, mas sabe por Ou eles quê? são mais tranquilos. Aquele risco na Eu já parede estou não é uma fazendo uma pergunta, preocupação. amiga. Mas, Jana, não, tem alguma explicação, alguma diferença ou não existe essa diferença entre homem e mulher? Na verdade, a Na organização, ciência? do cérebro do homem é diferente Não, do da né? mulher, né? Não é A diferente, organização né? é diferente. Não É sabia que era diferente. diferente. Na verdade, a Ele não forma tem, como meu marido eles. não tem tantas abas abertas na casa. Eu acho que ele não tem nenhuma aba assim. Não, porque não é possível. Eu mudei, por que que eu estou relatando isso? Eu estava balançando a cabeça, te acompanhando, falar. Porque eu mudei e realmente faltou um tempo de dedicação minha, como a dona de casa, para poder arrumar algumas coisas. E eu vivi muito isso, Jana. Eu chegava em casa, tinha o meu trabalho, mas eu ficava, o sofá que tem que mudar, a cortina que tem que comprar, o risco na parede, aquela cadeira que quebrou que eu tenho que mandar arrumar, a mesa que está no lugar errado, nossa, aquele tanto de lugar que não está cabendo as roupas. Eu vivi uma tensão. E aí, todo final de semana, eu gastava tempo, sabe aquelas pessoas que começam a arrumar casa igual uma louca? Os meus finais de semana resumiam metade do dia eu arrumando, trocando as coisas de lugar, para ver se eu achava que eu estava melhorando alguma coisa, mas ainda não estava, porque eu ainda estava no processo de arrumar a casa. Gente, mas é impressionante como que realmente ocupa a nossa mente. Você foi falando, eu falei assim, O muitas que a abas Jana abertas. trouxe, e eu acho que todo mundo se identificou, né, quando ela começou a falar, todo mundo começou a fazer assim. Eu acho que eu tenho um nível de exagero que não deve ser bom também. Então, se as minhas almofadas do sofá não estão alinhadas antes de eu dormir, eu não durmo. Eu volto lá, Eu alinho, penso, depois eu deito. Então amiga, eu eu acho tenho que que esse chegar em nível casa e também não é colocar muito bom, elas. né, Jana? Eu acho que tem que Também ter um não, também limite. não. Mas Isso. mas eu acho que o que a Jana trouxe aqui é uma palavra que eu acho que a gente tem que trazer para maior discussão aqui, é a pré-ocupação, né? A preocupação, porque o que você trouxe aqui é justamente as preocupações que ficam rodando na nossa cabeça, que a gente acha que não está ocupando tempo, e está ocupando tempo sim, né? E está tirando, Está na ocupando a verdade, memória, foco né? e Na verdade, atenção do que a está gente ocupando a precisa nossa fazer. memória. E eu queria fazer uma pergunta, Jana, aproveitando, né, que nós temos uma psicóloga aqui. Isso tem correlação, por exemplo, com a procrastinação? Porque o que que eu percebo, tá? Quando eu tenho uma preocupação muito grande, então, de repente, um trabalho muito importante que eu tenho que fazer, ou algo muito difícil, o meu dia, eu tenho um prazo e está colocado lá na minha agenda, com o tempo dedicado a ele, eu sei que vai dar tempo. Então, eu me planejei, eu me organizei para fazer isso acontecer. No entanto, como é algo muito importante, gera uma preocupação maior na minha cabeça.
E aí eu percebo que às vezes eu passo a procrastinar atividades que são fáceis, né? Mas por conta dessa preocupação. E para mim o que funcionou foi, é a coisa mais importante ou mais preocupante para mim ou mais difícil, faz primeiro. Porque você livra espaço na sua cabeça para continuar fazendo o que você precisa. Eu queria saber se você percebe essa correlação, né? Então, por exemplo, vou dar uma palestra em inglês na ONU. Não tem condição de eu fazer qualquer outra coisa, a não ser quando essa palestra estiver pronta, embora a palestra seja em novembro, porque senão ela ocupa meu dia até novembro. Isso fala muito de um perfil, né? Então, o teu perfil é esse. Quando tu tem uma coisa que é muito importante, tu sabe que tu precisa recrutar um nível de energia, de dedicação maior, tu te precaver. Então, eu vou lá e eu começo a fazer de forma antecipatória. E existem pessoas que não. Pode ser algo muito difícil e eu vou deixar para fazer em cima da hora. E aí também tem uma outra explicação que envolve a procrastinação. Porque o que é? Eu vou fazer sempre aquilo que é mais fácil, aquilo que não vai recrutar tanta energia. Então, poxa, fazer uma palestra em inglês para a ONU talvez vai me recrutar muita energia. Então, eu vou deixar para fazer em cima da hora. Então, eu vou procrastinar o máximo que eu puder, no caso, essa atividade. Mas é muito legal que tu tá dando um exemplo que tu é um perfil de pessoas que aquilo que é mais difícil, tu recruta e tu quer fazer, quer tirar da frente. Porque me preocupa mais tempo na cabeça, sabe? Porque você veio falando nossa, esse risco na parede. Poxa, é uma preocupação. Você não vai resolver hoje, mas todo dia você se depara com ele, ele tá na tua cabeça, você tá recrutando essa energia, né? Excelente, Então, excelente. que Isso é uma boa gestão do tempo. É isso que eu ia falar até. Isso é uma boa atitude de gestão de tempo, e também de se livrar das consequências da falta de administração, porque vai chegar uma pessoa que não tem o perfil da Beta, e o meu perfil é muito parecido com o da Beta, nesse caso, né, puxa, o que é mais importante para mim? Eu vou gastar todo esse tempo agora para não ficar sob estresse, sob burnout, porque aí é a consequência, sobre a frustração, porque aí você sempre quer melhorar, e já não tem mais tempo, e você está em cima da hora. Então, essa atitude seria, se a gente fosse falar assim de algumas estratégias para implementarmos, né, uma boa gestão de tempo, talvez essa seria uma boa estratégia, né, Jane? Com certeza, com certeza. Se precaver. No meu caso, não foi implementada no meu caso, só deixando claro, não foi implementada por conhecimento de gestão de tempo. Eu faço isso desde muito cedo, mas porque chama medo, juízo. Eu ficava com medo de, no final, né, ter algum imprevisto e aquilo que era muito importante não acontecer. Mas eu queria pedir para a Jana trazer mais informações sobre essa questão, né? Como que a gente se blinda de distrações? Você trouxe essa questão, tem um probleminha para resolver, a sua casa tem que estar organizada. Para mim, isso já foi 100% aqui, de acordo com o que acontece na minha vida. Ou está organizado, ou eu me sinto uma bagunça. Dentro de mim está uma bagunça. Com relação a redes sociais, com relação a toda esse impacto, tem alguma coisa que a gente possa fazer para se blindar? Eu preparei aqui 10 sugestões de distrações, né, para ajudar as pessoas que pensando, né, tudo que pode contribuir para que a gente evite a distração. Primeiro ponto, eu sempre sugiro que todas as pessoas tenham no seu dia algum momento de distração. Então tem que ser um momento organizado, seja 30 minutos, 1 hora e meia, e vai depender muito do seu tempo, né? Qual é o tempo que eu vou ter para me distrair? Qual é o tempo que eu vou ter aqui para ver rede social, para responder essas ferramentas de bate-papo, o WhatsApp? Então, eu preciso, né, ou eu quero assistir, sei lá, uma série, eu preciso ter um tempo para me distrair. O que eu vejo hoje, o celular, ele está sempre ao lado da pessoa. Então, eu estou aqui fazendo um trabalho, o trabalho está difícil, o trabalho está recrutando mais energia do que eu gostaria daquele dia, eu preciso pesquisar, eu preciso falar com algumas pessoas, eu não sei muito bem como fazer, como resolver. O que eu faço? Coisas mais fáceis, pego o celular e começo. Leio notícia, atualizo não sei quantas vezes, né? As pessoas fazem isso, né? Atualizo não sei quantas vezes um site de notícia, fico olhando lá o feed, fico olhando os stories. E isso não vai gerar o resultado que ela precisa no final do dia, que é a entrega das atividades. Mas como ela está desorganizada, ela fica buscando várias situações para se distrair. Então, as 10 sugestões que eu preparei seriam ter metas claras no dia e na semana o que você vai fazer.
E aqui eu já quero chamar a atenção para flexibilidade. Quando a gente está falando em gestão do tempo, a gente não está falando de controle excessivo. A gente não está falando assim, 8 horas eu sento para trabalhar, 8h30 eu respondo e-mail, 9 horas eu entro na reunião e 9h50 eu me arrumo porque eu preciso ir treinar. Não é com essa rigidez. Eu tenho o que eu preciso fazer na segunda, na terça, na quarta, quais são os objetivos. Aquilo que precisa de hora, não tem nenhum problema, colocar a hora e seguir a hora, né? Então, o meu treino é 6h30. 6h30 eu preciso estar pronta para ir treinar. O início dos meus atendimentos começa às 9 horas. Eu não consigo gerenciar isso, mas eu consigo gerenciar o horário do meu café da manhã, a hora que eu saio de casa e que eu venho para o consultório. Eu preciso me dar algumas flexibilidades. Por quê? Tem pessoas que têm um perfil muito rígido, que se ela estava organizada para ir treinar às 6h30 e ela acordou atrasada e é 6h45, ela está colocando a roupa para ir treinar, pode ser que ela não vá descer. Por quê? Porque já é 6h45 e o treino estava agendado para 6h30 e já desorganiza todo dia daquela pessoa. Ela se sente já improdutiva porque uma atividade prevista acabou não dando certo, né? Porque saiu fora do que ela tinha organizado. Então, ter metas claras para o dia e para a semana, eu acho que é bem interessante e ajuda a eu organizar o meu cérebro de quais são as coisas que eu preciso fazer, que eu preciso executar. Tirar as notificações do celular. Há muito tempo atrás, eu estava lendo sobre foco e tinha alguns estudos que falavam o seguinte: toda vez que tem alguma coisa que me tira o foco, eu estou aqui lendo, eu estou aqui estudando, produzindo alguma coisa, e bipou alguma coisa, tocou uma campainha, um interfone, o cachorro latiu, e eu olho, eu tiro o foco mesmo, eu posso demorar até 25 minutos para voltar ao foco que eu estava. Então, imagina se a gente está o tempo inteiro recebendo estímulos. Então, notificação de celular, na minha leitura, todo mundo precisa tirar. Reaprender que a gente não precisa estar o tempo inteiro online. Há um tempo atrás saiu uma pesquisa, né, que falava que as pessoas estavam praticamente 23 horas e alguns minutos online. E eu falei, gente, como pode isso? Aí estava explicando na pesquisa, né, que o nosso e-mail sempre fica aberto, a rede social sempre fica aberta, dificilmente a gente fecha isso, e isso é uma forma de tu te manter online, porque tu tá ali. O online não é só quando tu tá na tela, mas é quando olhando, exato. Então é interessante, né, a gente pensar sobre isso. Precisamos aprender urgentemente a adiar as gratificações. A gente está o tempo inteiro buscando gratificação, buscando aquilo que dá conforto. Eu tenho batido muito na tecla que a gente precisa praticar o autocontrole. Ele é extremamente importante para a nossa autoestima, para a gente atingir resultados, para a gente entender quais são todas as nossas capacidades. Então, eu quero agora entrar na rede social. Não, eu não vou entrar, eu consigo não entrar. Eu consigo voltar ao meu foco, terminar essa atividade e não entrar na rede social. Nossa, agora eu estou com vontade de comer. Eu consigo não comer agora e terminar a minha atividade. Isso a gente está falando de autocontrole. Tem o teste do marshmallow também, né? Que mostra, né? As crianças, né, tendo o autocontrole de não colocar o marshmallow na boca. Vocês já viram ele? Eu não. Eles colocam... Eles ficam sozinhos, né? Isso, eles ficam sozinhos e os pais dão uma orientação e tu coloca marshmallow. E a orientação que tu dá para a criança é que a criança não pode pôr na boca o marshmallow. Elas lambem, elas mordem, sabe? Algumas mordem, algumas põem na boca, mas tem muitas que conseguem ficar apertando, cheirando, passam no rosto, no cabelo, passam em tudo. Mas fazem aquilo que é não colocar na boca. Então, o autocontrole, ele também tem a ver com a gestão do tempo. Eu não preciso fazer aquilo que eu tenho vontade naquele momento. Um outro ponto, eu gosto de brincar que é como se a gente tivesse hoje em dia um termômetro da vontade. Então, se eu ponho o termômetro embaixo do braço e atestou vontade alta, eu tenho que fazer. Vontade baixa, eu não faço. Não, né? Nós somos adultos, a gente não tem termômetro da vontade. Então, eu tô com vontade de fazer. Que bom, não vou poder fazer. Isso também é um autogerenciamento. Eu olho para aquilo e não vou fazer. Eu vou focar na atividade que eu me propus. Avaliar semanalmente quais são os nossos focos de distrações e começar a ter autoconhecimento para entender por que eu estou me distraindo naquele momento. Quais são as atividades que eu já entendi que eu me distraio mais? Entender, para buscar recursos, para driblar. Quando eu falo buscar recursos, é comportamental.
Uma vez que eu tenho dificuldade de me concentrar para a leitura, não adianta eu me comprometer de ler 10 páginas. Eu preciso o quê? Eu começo a ler 2 páginas, aí o meu cérebro faz sinapses. Ao longo de repetidas sinapses, ele vai entender que aquilo é ok. Aí eu posso fazer 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas e logo eu tô lendo 10. Diferente de que se eu já começo com 10 páginas, porque eu estou exigindo algo que não foi treinado. E está comprovado hoje, né? Isso é indiscutível. O nosso cérebro, ele precisa ser treinado. É como se fosse um músculo que precisa ser treinado. Buscar ferramentas que ajudam a manter o foco e a produtividade. Também ajudam muitas pessoas nessa organização de gestão do tempo. Definir qual é o meu tempo de lazer e o que é que eu vou fazer naquela atividade. Eu sou uma pessoa totalmente contra a ter um dia livre para fazer o lazer, sabe aquele dia que as pessoas se jogam assim no sofá e ficam daí ali o dia inteiro? E o dia seguinte é sofrimento da vida, né? Porque daí você tem um comparativo que não é justo. Também. E aí tu cria também uma ideia, Roberta, que tu precisa ter um dia inteiro para descansar. Enquanto a gente precisa, né, ter a noção de que todos os dias a gente pode ter um lazer e a gente pode descansar. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência, essa clareza. Evitar pular aquilo que a gente precisa fazer, então não negociar com a vontade, que é a história do termômetro. Determinar quais são os horários que eu entro nas redes sociais. Então, em geral, eu acho que é bacana. Início do dia, meio-dia, o ideal é que não seja com o almoço, e no final do dia. Evitar entrar no meio das atividades nas redes sociais. Não perder tempo com aquilo que não está agregando. Então, quantas pessoas, né, eu acompanho numa rede social que não me agrega, quantas coisas eu faço no meu dia a dia que eu estou enrolando, que eu estou como se fosse colocando a poeira embaixo do tapete, que não vão me gerar um resultado no final do dia. Então, ter essa clareza, né, fazer um filtro das nossas atividades e como que a gente pode melhorar. Olha, nós temos uma cartinha. Ela falou um tanto, eu ia falar, só isso, aí eu fechei, que só é um tanto. Aí eu não falei. Falei, não, a gente ficou aqui escutando todas as 10 estratégias, né, orientações da Jana, mas é incrível, porque na hora que você começa a prestar atenção em tudo que você falou, né, Jana, faz muito sentido, e eu acho que é o que a maior parte das pessoas estão vivendo, e são coisas muito práticas que a gente pode começar a aplicar hoje, assim que acabar de ouvir o podcast, né? Não significa que a gente vai conseguir tudo 100%, mas pelo menos aonde a gente tem que chegar. Eu acho que o que você trouxe seria como um target, né? Um objetivo. Onde nós temos que chegar? Nós temos que organizar dessa forma, né, que você orientou. E o treinamento, orientou. Né? Aos poucos, um treinamento. Por isso. Nem que seja uma coisa de cada vez, um novo hábito por dia. Sim, exatamente, perfeito. Nossa, para mim, caiu como uma luva, várias coisas. Eu trouxe para vocês 13 sugestões. As 4 primeiras são os pilares da nossa vida que eu acho que a gente tem que estar presente para qualquer atividade. A parte, como se a gente fosse pensar assim, para começar a vida, isso precisa estar organizado. Que é o quê? Atividade física diária, uma alimentação equilibrada, a regulação do sono, e o descanso, ele é importante. Vale lembrar que o descanso, ele não é só o dormir, mas são as pausas estratégicas que a gente se dá ao longo do dia, que envolve ali 10 minutos, ouve uma música, conversa com alguém, dá uma relaxada, uma espreguiçada, isso já está dentro, né, daquilo que a gente entende por descanso. Também praticar mindfulness ajuda a dar uma organizada nos nossos pensamentos, aquietá-los e também ajuda a gente olhar com mais clareza quais são as atividades que de fato eu preciso fazer. Uma mente agitada faz com que a gente olhe e queira tudo. Uma mente mais organizada, a gente consegue recrutar aquilo que naquele momento é importante. Vale lembrar que não é sempre tudo é importante. Algumas coisas são importantes e a gente tem a ideia que para fazer alguma coisa eu preciso sempre do tudo. Praticar técnicas de respiração diafragmática. Então, eu estou com dificuldade de fazer uma atividade. Só um pouquinho, vamos lá. Fazer uma técnica de respiração diafragmática.
recursos simples e fáceis para a gente entrar num processo de organizar a nossa agenda. Como eu já falei também, de ter objetivos claros e definidos. Na distração, na parte da distração, nós falamos de metas semanais ou diárias. Aqui a gente está falando de algo um pouquinho mais macro. O que é que eu quero atingir em 3 meses? O que eu quero atingir em meio ano, em 1 ano, em 2, em 5? Anotar as atividades que a gente precisa fazer. Já foi também comprovado que quando a gente anota, o nosso cérebro, ele entende que a gente anotou e que a gente não precisa ficar o tempo inteiro fazendo com que ele se lembre. Vale lembrar que quando eu não anoto, o cérebro, ele vai mandar aquelas informações, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E isso está ocupando foco, memória e atenção. Então, eu preciso escrever que às 9 horas eu tenho tal compromisso, ao meio-dia eu vou sair para um almoço tal. Delegar tarefas é muito importante. Então, quais são as tarefas que hoje eu faço, mas que outra pessoa também faria? E quais são as tarefas que eu não posso delegar? Então, todas as tarefas que eu posso delegar, o ideal é que vocês encontrem um arranjo para delegarem. Diminuir e otimizar as reuniões. Eu tenho percebido que as agendas, os trabalhos home office, eles têm contribuído muito para aumentar as reuniões. E as pautas geralmente não têm início, meio e fim, e às vezes eles têm um objetivo de naquela reunião trabalhar uma pauta e quando vê já estão trabalhando outras pautas. Então, isso aqui para a gestão do tempo é muito importante. Marcou uma reunião com a pauta X, nós vamos falar sobre isso. Surgiu outra pauta, vem a pergunta, podemos resolver isso por e-mail? Ah, não podemos. Ah, podemos. Se podemos, então isso nós vamos resolver por e-mail. Não podemos, marquem uma nova reunião. Eu vejo hoje, administrando 4 empresas, a quantidade de reunião que é sugerida. Se eu tivesse que fazer todas as reuniões, eu só faria reunião. A única coisa que eu faria na minha vida seria reunião. E coisas que poderiam ser resolvidas e simplesmente com uma frase, colocadas num grupo feito. Ou, olha, farei dessa forma, tem outra sugestão? Pelo amor de Deus. Eu vivi muito isso durante os últimos 3 anos como executiva, e a Beta lembra, né? Às vezes eu começava um podcast assim, administrando coisas pelo WhatsApp e já, saio do podcast com reuniões, eram muitas reuniões e demanda do tempo da gestora. E acaba que a gente não pode ser gestora, a gente fica sendo só a gestora da reunião e não a gestora da sua equipe, né? Então a gente Eu lembro que quando eu trabalhei em multinacional, eu falava, gente, por que a gente marcou essa reunião para agendar outra reunião? Porque tinha reunião que só servia para agendar outra reunião. Eu falava, vamos resolver aqui então, porque outra reunião dessa não vai rolar. Isso realmente precisa ser otimizado, Nossa, né? Eu acho que para muitas pessoas. Então, fazer a pergunta, esse assunto aqui eu consigo resolver por e-mail, sim ou não? Em geral, a gente consegue, mas criou-se um hábito de reuniões. Abrir uma videochamada, né? Mas isso muito por controle, né? Vale lembrar, né? Porque o evento home office de trabalho, as pessoas querem ver, deixa eu ver se as pessoas de fato estão trabalhando. Então, parece que a reunião controla. É uma verdade, né? A reunião controla. Eu tô vendo que as pessoas estão ali. Só que as pessoas estão perdendo tempo na reunião, porque tem muita gente que não precisaria estar na reunião. E aí entra aquele ponto, né? Vale lembrar que para a gestão do tempo a gente não precisa ser rígido. Muito pelo contrário, nós temos que exercer a nossa flexibilidade. Vale lembrar que flexibilidade é uma competência comportamental. Como que a gente trabalha, a flexibilidade? Sendo flexível. De pouquinho em pouquinho. Eu não vou flexibilizar da noite para o dia. Mas um exemplo, eu me organizei para fazer tal atividade. Hoje eu não consegui porque surgiu um imprevisto. Porque dentro da gestão do tempo, a gente sempre tem que ainda entender que podem surgir previstos. Se eu pudesse resumir, a gestão do tempo seria organizar, Organizar, planejar e executar as 24 horas do nosso dia, mas além disso, organizar os nossos pensamentos, comportamentos e hábitos e fazer esse casamento. Em resumo, seria isso. Não é gastar tempo. Não é gastar tempo. Não se trata de tu gastar o teu tempo, mas de tu aproveitarmos o nosso tempo com qualidade. De poupar o tempo. Porque quanto mais a gente poupa o tempo, mais coisas a gente consegue fazer também com qualidade.
E é tão Quanto mais gostoso, você né? organiza, mais você poupa seu tempo, né? Então as Também, pessoas acham que o também, fato de organizar está perdendo tempo. Não, você está ganhando lá na frente, né? Soma-se exatamente. todos os dias que você poderia ficar perdido e não administrar bem o seu dia, né? Eu acho a questão da flexibilidade algo muito importante, né, porque a gente vai viver imprevistos todos os dias da nossa vida praticamente. Mas eu acho que essa questão que você colocou de determinar determinados horários para descansar, para fazer as atividades, né, ter ali a lista do que você precisa fazer e inclusive se planejar para tirar as distrações é muito importante. Ontem eu mandei uma mensagem para um psicólogo que dá aula na pós-graduação que eu coordeno, e eu mandei essa mensagem quando eu terminei minhas tarefas do dia. Normalmente a gente que atende o dia inteiro, a gente não pega no telefone ao longo do dia, então a gente tem só as 2 pontas do dia para fazer isso. E aí eu mandei na ponta final do dia. E aí nada, nenhuma resposta. Aí hoje, 6 da manhã, ele respondeu assim: me desculpe, não pego o telefone a partir das 6 da tarde. Estou aqui para responder sua mensagem. Eu falei, maravilhoso, É maravilhoso. Uma pessoa maravilhoso. terapeutizada, uma pessoa que já colocou um monte de coisa em prática, né? Em prática, Achei muito bom, exatamente. muito importante, é muito do que você trouxe aqui. E Provavelmente também a está gente Exatamente. fazendo aprender a um bom uso respeitar. do tempo dele, né? Respeitar o Exato. dele, né? E respeitar o Respeitar tempo do outro, né. do Tá outro. ótimo, então ele só responde de manhã. E eu coloquei, assim, do lado do nome dele, eu coloquei: "Mandar mensagem apenas pela manhã", para eu também respeitar isso, né, porque eu acho que Sim. isso é Sim. importante. Ou até mesmo, né, Beta, eu acho que existe também o fato, por exemplo, de você pode até mandar no final do dia, Mas mas não também esperar a resposta. não esperar e tá tudo bem, já é Isso, uma forma de isso. você se controlar, né. Então, assim, você não Ah, está desrespeitando ele, isso. porque o telefone dele, com certeza, se ele já administra bem, ele não Uhum. tem o WhatsApp na tela, ele não É, vai você não está incomodando ele. Ele vai sim, amanhecer, ele tem as coisas para resolver, ele vai no colocou, dia seguinte. né, ele A colocou regra como dele. tarefa É. a usar o WhatsApp no começo do dia, talvez no meio do dia e no final do dia, e tá tudo certo. Eu acho que é exatamente isso. Eu tenho um costume, eu acordo muito cedo e eu mando mensagem mais cedo. Mas olha, e é engraçado porque também a gente não tem que esperar que o outro esteja administrando bem o tempo dele. Vai que essa pessoa ainda tem um WhatsApp que dá notificação porque tem filho que sai à noite. Então eu também fico numa mescla, sabe, Jana? Assim, será que eu tenho que usar o meu tempo das 6 da manhã para mandar uma mensagem para uma pessoa que eu nem sei se administra bem todos esses eventos de distração, né? Eu acho que também a gente tem que pensar nisso também um pouquinho, né? Eu acho que aqui entra sempre duas coisas. Como hoje em dia a gente nunca sabe qual que é o horário do outro, a gente, né, infelizmente a gente não sabe. Antigamente era mais organizado, quais eram, né, mais ou menos o horário comercial. Então eu parto do seguinte pressuposto: eu mando quando eu posso e a pessoa me responde quando ela pode no tempo dela. Claro que eu não vou mandar uma mensagem 10 da noite, não vou mandar. Mas assim, às vezes ainda às 9 horas, às vezes eu ainda envio. Mas a partir das 10 não. E a pessoa me responde quando ela quiser. Eu sempre deixo isso claro, sabe? Quando você puder, você me responda. Porque foi naquele momento que eu consegui organizar o meu tempo para mandar. E isso entra também na nossa flexibilidade, né? Eu não tenho que estar na agenda do outro, no tempo do outro, nem o outro no meu tempo. E o outro não vai me responder na hora que eu gostaria. Mas se eu estou organizada para responder nesse horário, eu respondo nesse horário e eu vou acolher a hora que a pessoa me responder. Eu adotei uma técnica agora, principalmente com quem eu tenho relações assim, comerciais, né, profissionais. Eu coloco, por exemplo, é urgente, ou ainda é importante, mas não é urgente, né, para a pessoa entender se de repente eu precisaria de uma resposta. Isso eu estou falando de funcionários, eu estou falando, né, então é urgente, ou seja, eu preciso que você veja essa mensagem o quanto antes. Ou se não, eu simplesmente escrevo: "É importante, mas não é urgente", e coloco ali: "Precisaria saber até dia tal", até para essa pessoa poder organizar o tempo dela, né. Eu acredito que um dos pontos para a gente ter um planejamento a gente precisa agrupar as nossas atividades em atividades que são prioridade, importante e urgente. Atividades, cada pessoa vai ter as suas atividades que vai considerar prioridade, e tá tudo bem. Mas aquilo que é prioridade para ti, que obrigatoriamente tu tem que fazer naquele dia. O importante são atividades que eu sei que tem um prazo, mas o prazo não se esgota amanhã, mas que pode talvez se esgotar na sexta, ou eu tenho que entregar daqui 15 dias, então eu já começo a planejar para fazer a cada 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, para que quando chegar um dia antes eu já tenha aquela atividade pronta.
Então, isso são atividades que são importantes, e urgentes são todas aquelas atividades que já estão com o prazo esgotado. E o ideal é que eu minimize a lista de urgência e que eu trabalhe só em atividades de prioridade e grau de importância. Eu uso bastante o quadrante de Stephen Covey, né? Que ele separa urgente, importante, importante, não urgente, e aí tem as coisas apenas prioridades e tem o desnecessários, né? Distrações. Isso me ajuda muito e me fez perceber que eu antes considerava tudo urgente, sabe, Jana? Tudo que era importante eu confundia com urgente. E não é, né? Eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem também. O que é importante a gente coloca num grau de urgência diferente, e às vezes não é, é só importante, porém não urgente. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim, porque para mim eu tinha um senso de urgência muito grande, e eu precisava E diminuí-lo, sabe? treinar Muito isso, bom. e treinar é importante, né, isso também, né, só colocando em prática, né, Beta, que você foi entendendo o que que era, né, porque é difícil quando as pessoas têm realmente muitas coisas para entregar e tem ali muita responsabilidade, né, que é o perfil da Beta, que quer resolver o quanto antes, quer ajudar o mundo, e aí não tem como, mas a gente confunde, né, e aí é prática de conseguir separar o urgente do importante. E acho que aqui vale a pena, né, a gente falar que, para finalizar, a gestão do tempo não tem a ver apenas com o trabalho, tem a ver com a nossa vida pessoal e profissional. Antigamente, tinha-se a ideia de que gestão do tempo envolvia só trabalho, mas não todo mundo pode ter uma agenda muito bem organizada e planejada para desempenhar as suas atividades, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Quando a gente fala de vida pessoal, né, eu percebo que todas nós aqui, né, somos mães, somos profissionais, somos filhas, somos irmãs, somos, né, primas, tias, amigas, e que às vezes a gente não separa esse tempo também na agenda para essas coisas que são tão importantes. E eu não sei se eu já contei isso aqui em algum podcast, mas eu costumo a cada 15 dias almoçar com a minha mãe. E eu tenho isso na minha agenda, né? Minha mãe é muito importante para mim, ela está na minha agenda. Ela não mora perto, não mora no mesmo bairro, então eu coloco na agenda porque eu sei que eu vou me planejar para ter um tempo com ela às sextas-feiras, a cada 15 dias. E uma vez entrou uma urgência mesmo, né, na minha agenda. E eu liguei para ela e falei: mãe, eu acho que eu não vou conseguir almoçar amanhã, porque tem uma urgência aqui de trabalho, e ela me respondeu: não, filha, eu sei como é sua vida, corrida de trabalho, você fique muito tranquila, a gente tem ainda muito tempo para almoçar de sextas-feiras. Só que eu fui fazer essa conta na minha cabeça. Falei: poxa, eu consigo ver minha mãe a cada 15 dias, eu passo 4 horas com ela. Se eu conseguir fazer isso por mais 20 anos, eu tenho o quê? 90 dias inteiros com a minha mãe? Com a mulher que eu mais amo no mundo? É muito pouco para eu dizer não para minha mãe. E aí eu falei: mãe, não senhora, é urgente, mas vai ser depois do almoço, eu tô indo te buscar, porque eu fiz a conta na minha cabeça, sabe? E isso foi muito importante para mim, porque essa é a minha vida, e eu preciso da gestão do tempo da minha vida também. Então, obrigada por você ter trazido essa questão. E isso tu trouxe flexibilidade, né? Esse teu exemplo é sensacional, um exemplo de flexibilidade. É importante, mas eu não preciso fazer neste exato momento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá, vou sair com a minha mãe e volto depois. E executo a atividade, né? Então, para a gente gerenciar o nosso tempo, o dar limites, ele é fundamental. E as pessoas, às vezes, elas se enganam que dar limites é só falar não, mas dar limites é também falar sim. Eu tenho que entender o que faz sentido e o que não faz sentido. E quando a gente está falando de gestão do tempo, a gente está falando em ganhar tempo com a nossa mente e não apenas com o tempo cronológico. E a gente tem uma ideia que a gente tem que ganhar o tempo cronológico. Não, a gente tem que ganhar o tempo que é a organização de tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa mente, porque começa daqui, aí a gente faz o planejamento e aí vem a ação. E na ação é que vem o tempo cronológico. E parece que vem a agenda, parece que tá ao contrário, né? Parece que vem a agenda e a gente vai colocando as atividades ali. E não é. E também a gente tem que desmistificar a ideia de que as coisas são automáticas. A gente automatiza. Nada assim é automático. Se é automático é porque a gente automatizou. E se a gente automatizou, nós podemos desautomatizar. Dificultou sua própria vida agora. Nós precisamos desautomatizar, isso mesmo. Então, vale a pena investir numa gestão do tempo com qualidade.
a gente aprender a poupar tempo e a curtir mais a nossa vida, os prazeres e entender que trabalho e que também uma vida de mãe, de mulher, de esposa, ela não precisa ser pautada por estresse, por conflito e por grandes excessos. Afinal de contas, é a gente que faz a nossa escolha e a gente não precisa cair nessa ideia, né, que tem uma crença social de que para ter sucesso tem que ter estresse, tem que ser pesado, tem que ser duro e nós podemos desconstruir isso. Mostrar que existem outras vias. Eu sempre falo que o início de um projeto é corda estalando, porque é o início, né? Você está mudando tudo, mas isso não pode se sustentar por muito tempo, ninguém aguenta viver assim por muito tempo. Então, óbvio, vai existir um ponto de desequilíbrio, de repente pode até existir no início, né? Ou numa crise, mas isso não pode ser a constante. Jana, o que você trouxe aqui, assim, se a gente pegasse uma única frase da Jana, valeu a pena o episódio, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez. A gente já viu passar uma hora aqui sem nem ver passar, né? É mesmo. Foi muito bom estar com você. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. É sempre uma satisfação estar com vocês. Obrigada, Jana. E querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. E caso você tenha gostado desse momento, como todos nós gostamos por aqui, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas. E agora, com um like aqui nesse vídeo. Esperamos vocês no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo, Jana. Beijo, Beta. Beijo a todos. Até a próxima. Beijo, Jana. Beijo, Ale. Beijo aos nossos ouvintes e até a próxima.